bom dia! Vamos nós, aqui estamos nós, vosso conservo Abílio Santana, hoje sexta-feira, conhecido como a sexta-feira de Páscoa, conhecida como a sexta-feira da paixão. Hoje muita gente, em todo mundo, recebeu presente o ovo de Páscoa. Alguns colégios, as criancinhas voltaram para casa, né, com pintura no rosto. Hoje não, ontem, né? Porque hoje é feriado. Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Vamos lá. Agora, de onde veio, como surgiu a Páscoa? Quem inventou a Páscoa? O que é a Páscoa? O que a Bíblia diz concernente à Páscoa? Qual a origem da Páscoa? O significado da Páscoa? Vamos lá. A palavra Páscoa é oriunda do hebraico, o idioma oficial de Israel. A palavra Páscoa quer dizer passagem. A Páscoa, para quem não sabe, foi uma ordenança de Deus, o próprio Deus que fez os céus e a terra, é quem ordenou a Páscoa. Isso está no segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo, capítulo 12, do versículo 1, acho que o Êxodo 12 parece que vai até o versículo 40, não tenho certeza, deixa eu olhar aqui. Não, até o 51 e não 40. Até o 51. Então, Êxodo capítulo 12, nós encontramos a instituição da Páscoa. Porque o povo de Israel morava no Egito, segundo a Bíblia, há 430 anos. Êxodo capítulo 12, versículo 40. 430 anos o povo está lá no Egito. E Deus foi lá no Egito e tirou, nós conhecemos a história, pelo menos eu conheço, e tirou o povo do Egito com mãos fortes. E no capítulo 12, Deus instituiu a Páscoa, que é a passagem do povo saindo do Egito, passando para tomar posse da terra prometida. E Deus disse: eu quero, Moisés, que você, a partir de hoje, zere o calendário. A partir de hoje é o dia 1º do mês 1º do ano 1º. Êxodo capítulo 12, versículos 1 e 2. Diga ao meu povo, ao povo de Israel, que é para zerar o calendário. Hoje é mês 1, dia 1 do ano 1. Zero o calendário. Por isso que Israel tem a virada do ano diferente de todos os demais países, baseado em Êxodo capítulo 12. Foi Deus que disse: eu quero que zere o calendário.
Porque a partir de hoje, vocês terão uma outra história, uma nova história. Esquece o passado, rasga toda a história passada, porque a partir de hoje é um novo calendário. Então, daqui a um ano, vocês celebrarão o ano 1. Daqui a 2 anos, celebrarão o ano 2. E assim foi. Zerou o calendário. E nesse inteirinho, Deus disse: eu quero que você diga para cada um dos filhos de Israel que amarre um cordeiro sem mancha, sem mácula. E esse cordeiro vai ficar amarrado. De natureza que cordeiro ou cabrito, sem mancha, sem mácula. E no 14º dia que esse cordeiro estiver amarrado, separado, vai ser imolado. Vocês vão comer este cordeiro. E disse mais: com ervas amargosas, pão asmo, sem fermento. E todo ano vocês celebrarão a Páscoa. Cordeiro, ervas amargosas e pão sem fermento. Todo ano celebrarão a Páscoa. E quem conhece as Escrituras sabe que já era um prenúncio do sacrifício do Cordeiro de Deus que seria imolado em plena Páscoa, em plena comemoração da Páscoa. Aquele cordeiro ou aqueles cordeiros que morreram no Egito, no dia 1 do ano 1 do mês 1 do novo calendário, Êxodo capítulo 12, era um prenúncio do Cordeiro de Deus, a saber, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, que seria imolado pelos pecados de todo mundo. Porque no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu a Satanás. O primeiro profeta bíblico foi Deus. A primeira profecia bíblica foi proferida pelo próprio Deus. E Deus disse, quando Satanás cortou o cordão umbilical da amizade entre o homem e Deus, não entre Deus e o homem. Porque Deus tinha dito que não era para o homem comer daquela árvore que Deus tinha mostrado. E Satanás veio e disse para Eva: come. E Eva disse: não, o Senhor Deus disse que não é para comer. Aí o diabo enganou Eva. Eva foi e desobedeceu a Deus. Eva foi e passou também para Adão, e Adão desobedeceu a Deus. O pecado entrou no mundo através da desobediência. Porque a única coisa que Deus quer é que nós outros sejamos obedientes a Ele. E aí, cortou. Olha a minha esposa aí. Olha, muito bom estudo. Você é minha mulher, pastora Bia. Beijo, te amo, filha. Quem inventou a distância nunca conheceu saudade. Nunca conheceu saudade. Pois bem, de natureza que Deus prometeu para Satanás: você cortou o cordão umbilical da amizade entre o homem e mim, entre o homem e Deus.
Pois eu vou enviar um que vai religar o homem a Deus. Deus prometeu que iria enviar um, que iria abrir a porta da salvação e religar o homem a Deus. Porque Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. E lá no Egito, em Êxodo capítulo 12, aquilo ali foi um prenúncio, quando Deus disse que é para imolar o cordeiro pascual. Já foi um prenúncio do cordeiro que morreria para religar o homem a Deus. E todo ano Israel comemora a Páscoa. Todo ano Israel comemora a Páscoa. De natureza que Abraão, muito antes da imolação dos cordeiros lá no Egito, porque Abraão é antes da saída do Egito, ou seja, dos filhos de Israel do Egito. Abraão é o patriarca, é a matriz. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó 12 filhos, e esses 12 filhos, 12 tribos foram morar no Egito e lá ficaram 430 anos. De natureza que Abraão viu a imolação do cordeiro. Como? Abraão anteviu teve uma visão do sacrifício salvífico do cordeiro. Segundo a Bíblia, lá no livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 7, quando Deus pediu para Abraão imolar o seu filho no Monte Moriá, e o Monte Moriá, para quem não sabe, aonde Isaque seria sacrificado, você chegando em Jerusalém, você vê uma cúpula dourada em Jerusalém, ali embaixo está a pedra, embaixo daquela cúpula dourada, que eu já tive o privilégio de ir várias vezes. Em dezembro nós estaremos lá de novo, se você quiser ir, nós estamos montando a caravana, para nós virarmos o ano em Jerusalém, de 2025 para 2026 em Jerusalém. Será impactante, será o melhor ano, em nome de Jesus. Aí não tenho possibilidade, pastor, Deus pode fazer milagre, basta você querer. Bom, pois bem, então, subindo aquele monte, a cúpula dourada, ali está a pedra onde Isaque seria sacrificado. E Isaque perguntou, Gênesis capítulo 22, versículo 7, meu pai, aí está o cutelo, aí está o fogo, meu pai, aí está a lenha, mas o cordeiro, meu pai, onde está o cordeiro? Isso doeu no coração de Abraão, e Abraão disse, o cordeiro Deus proverá para si. O cordeiro Deus proverá para si. Ele não perguntou onde está o boi, ele não perguntou onde está o cabrito, perguntou onde está o cordeiro. E o próprio Jesus, na era neotestamentária, quando o Verbo se fez carne, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade desceu a este mundo, é sabido que o próprio Jesus disse que aquele cordeiro que foi imolado
lá no Monte Moriá, e quando Isaac perguntou onde está o cordeiro, e Abraão profetizou, ele disse: Deus proverá para si. E aí, de repente, ele escutou o berrar de um cordeiro, e o cordeiro estava amarrado. E Abraão foi e sacrificou aquele cordeiro. Aí vem Jesus, em João capítulo 8, versículo 56, dá uma olhadinha aí. João capítulo 8, versículo 56, Jesus deixou claro quem era aquele cordeiro. E Jesus disse: Abraão viu o dia do sacrifício do Cordeiro de Deus e se alegrou. João capítulo 8, versículo 56. Pois bem, e também em Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, João disse que ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de olhar para o livro, nem de o ler, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. E eu chorava muito, disse João. Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. E de repente João disse, mas um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. João, alguém está perguntando aí, João capítulo 8, versículo 56. João 8, 56, Jesus dizendo que Abraão viu o sacrifício do cordeiro, ou seja, aquele cordeiro que apareceu no Monte Moriá, em Gênesis 22, do versículo 7 em diante, foi o próprio Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Estou fazendo esse arrodeio todo para tentar chegar à Páscoa. De natureza, como eu vinha dizendo, Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, nós encontramos João chorando porque ninguém for achado digno de olhar para o livro, nem de o ler, e um dos anciãos diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Quando João olhou, João disse, o ancião disse: eis aqui o leão da tribo de Judá. Mas quando eu olhei, eu não vi o leão, eu vi o cordeiro. Ou seja, João viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou tentando deixar claro que aquele cordeiro que morreu em Êxodo capítulo 12, na saída de Israel do Egito, do povo de Israel do Egito, era um prenúncio do Cordeiro de Deus que morreria para religar o homem a Deus, para abrir a porta da graça, conforme Deus havia profetizado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, você, Satanás, diz Deus, cortou o cordão umbilical entre o homem e Deus, mas eu vou enviar um que vai religar o homem a Deus. Então, em Êxodo capítulo 12, Deus instituiu a Páscoa. Então, todo ano morre cordeiro pascual em prol da saída, da passagem do povo, porque Páscoa quer dizer passagem. E quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade entrou nesse mundo, quando eu digo entrou nesse mundo, é que muita gente acredita em um monte de mestres que nunca foram alunos.
Eles apregoam aberrações, dizendo que Jesus surgiu do ventre de Maria, da Virgem Maria para cá. Não, ele sempre existiu. João, capítulo 1, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Foi ele quem fez tudo quer dizer, o cosmo, o universo, Adão, Eva, enfim, o mundo, os mares, foi ele quem fez tudo, ele quem? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E está escrito, e sem ele, nada do que existe se fez. Se ele é o Criador, como é que ele vai ser a criatura? Então, ele sempre existiu lá em cima. Ele se fez carne, entrou no ventre de Maria. Maria ficou grávida por obra e graça do Divino Espírito Santo. Mas ele sempre existiu. Entrou no ventre de Maria. Nasceu. Foi amamentado. 100% homem e 100% Deus. Vou repetir, 100% homem e 100% Deus. E quem disser o contrário é anátema. Quem disser o contrário é aberração, é cético, é apóstata. Ele adentrou a este mundo 100% Deus e 100% homem. Como homem ele foi filho de Maria, como Deus ele é pai de Maria. Como homem ele sentiu cansaço, como Deus ele gritou e grita até hoje, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem ele sentiu sede, mas como Deus ele é a fonte d'água da vida. Como homem ele sentiu fome, mas como Deus ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem ele dormiu, como Deus ele é o guarda de Israel que nunca dorme. Como homem ele morreu, porque Deus não morre. Como homem ele morreu, como Deus ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Glória a Deus. Bom, uau, me empolguei. Então dizer que Jesus surgiu do ventre de Maria para cá é não ter conhecimento bíblico. Então ele é Deus. E Deus subsiste. Aquele que existe por si mesmo. Ele se fez carne. Se fazer carne não é ser carne. Se fazer de tolo não quer dizer que é tolo. Pois bem, aonde você quer chegar? Que ele permeou esta terra por, ele digo, Deus Filho, encarnado, Emanuel, Deus conosco, permeou esta terra por 33 anos. E em plena Páscoa, uma das comemorações da Páscoa, que gente, da saída de Israel, até Jesus, mais ou menos 1.500 anos. Da saída de Israel até o verbo se fazer carne, 1.500 anos. Ou seja, cerca de 1.500 comemorações. Pascal. Eu não falei Pascual, falei Pascal. Cerca de 1.500 comemorações. Da morte de Jesus para cá, 2.000 anos. Então, hoje está sendo comemorado em Israel cerca de 3.500 anos
3.500 festas pascal. Gente, Páscoa sem cordeiro não é Páscoa. Páscoa sem cordeiro não é Páscoa. Qual o significado da Páscoa? O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. E deixa eu ver aqui. Evangelho segundo escreveu São João. Dá uma olhada aí. Deixa eu buscar aqui. Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo 1. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. Versículo de número 29. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 29. Está escrito assim: no dia seguinte, João, o Batista, viu Jesus que vinha para ele e disse, olha o que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Então o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. De natureza, senhores, que o Cordeiro de Deus foi imolado, morreu em plena festa de Páscoa. Por quê? Porque todas as Páscoas, desde a instituição ordenada por Deus, no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no Antigo Testamento, capítulo 12, instituição divina. E Deus disse: todo ano eu quero que vocês comemorem a Páscoa. Até que o Cordeiro veio. E o Cordeiro veio para quê? Para cumprir a primeira profecia bíblica, proferida pelo próprio Deus. Eu vou enviar um que vai religar o homem a Deus. E Jesus, o Cordeiro de Deus, abriu a porta da graça. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Pois bem, fiz esse arrodeio todo, já estou concluindo, para que os senhores entendessem o que é a Páscoa. A Páscoa é o sacrifício do Cordeiro de Deus, que abriu a porta da graça. Agora, o que é que tem a ver a Páscoa com coelho? O que é que tem a ver a Páscoa com coelho? Eu particularmente não entendo. Eu, pastor Abílio Santana, não entendo como é que alguém diz ser cristão e entope a casa, ornamenta a casa com coelhos em plena festa de Páscoa. Isso é uma aberração. Isso é uma afronta ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Os senhores não têm noção como o coração de Deus fica. Alguém dizer que é cristão e não conhecer
a história do sacrifício do Cordeiro de Deus. E qual a jogada? Trocar o cordeiro pelo coelho. O que é que coelho tem a ver com Páscoa? Gente, isso é uma profanação. Coelho é o símbolo de sexo em excesso. Coelho é o símbolo de sexo em excesso. A revista Playboy. Qual é o símbolo da revista Playboy? Coelho. Por quê? E a revista Playboy é o quê? Uma revista pornô. Uma revista pornô. E por que o coelho? Porque coelho é sexo desordenadamente. E o intento é tirar o Cordeiro de Deus e apresentar o coelho para profanar. E um cristão botar uma desgraça dessa dentro de casa. Nada contra o coelho, mas nessa época é para fazer as pessoas esquecerem do sacrifício do Cordeiro de Deus. E eu, como pastor, não posso ficar calado. Você, como cristão, não pode ficar calado. Você tem que ajudar a propagar. O que é que tem a ver coelho com Páscoa? É profanação o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. É uma jogada do diabo para você não ter conhecimento do significado da Páscoa. A Páscoa foi ordenada por Deus, Êxodo capítulo 12. Até que o Cordeiro de Deus veio. João deixou claro, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Aí um monte de crentes, feliz Páscoa, e dá de presente o ovo de Páscoa. Desde quando o coelho bota ovo? Desde quando o coelho bota ovo? É uma jogada para que ninguém saiba o significado da Páscoa. É uma profanação à ordenança divina, gente. Chocolate. É errado comer chocolate? Lógico que não. É errado comer coelho? Lógico que não. É errado criar coelho? Lógico que não. Agora, apresentar coelho e não cordeiro é não conhecer o sacrifício salvífico do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa sem cordeiro é profanação. Páscoa sem a história soteriológica, soteriologia, doutrina da salvação. Páscoa tem que ter cordeiro. O senhor está dizendo que é para matar cordeiro, para a gente comer cordeiro assado? Não, não. É você ter consciência do que significa Páscoa. O cordeiro pascal morreu por mim. O Cordeiro Pascal morreu por mim e ressuscitou. Guarda isso. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, ressuscitou o terceiro dia. E agora eu vou encerrar a minha participação dizendo que foi numa sexta-feira que o Cordeiro morreu. Numa sexta-feira de Páscoa que o Cordeiro morreu. Vou repetir. Numa sexta-feira de Páscoa que o Cordeiro morreu. Se você me perguntasse, Jesus levou quantos anos aqui na Terra? 33 anos. 33 anos. Então ele teve
muitas sextas-feiras. Mas eu não tenho dúvida que se nós perguntarmos, Senhor Jesus, qual foi a pior sexta-feira que o Senhor enfrentou quando permeou esta terra? Nesses 33 anos, qual foi a pior sexta-feira? Ó Cordeiro de Deus! E eu não tenho dúvidas que ele dirá. A pior sexta-feira foi a chamada sexta-feira de Páscoa. Foi a sexta-feira em que eu fui trocado, quando a multidão gritava, solta Barrabás. E o Cordeiro? Cruz. Foi quando eu fui trocado por um marginal, um malfeitor. Foi quando eu fui vendido por 30 moedas. Quando eu fui feito de ioiô. Dependendo da região, aquela cordãozinho amarrado aqui e solta. Na Bahia a gente chama de ioiô. Jogado para a casa de Anás, Caifás, quando quando Pilatos lavou as mãos, quando eu fui desprezado, esquecido, a pior sexta-feira. Até me emociona. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Todos nós, guarda isso, todos nós teremos a pior sexta-feira da nossa história. Todos nós teremos a pior sexta-feira da nossa história. Tem pessoas que a sexta-feira dele está durando 2 anos. Pega a visão. Não é 24 horas, literalmente. É uma linguagem figurativa, alegórica. Tem gente que entrou na sexta-feira e essa sexta-feira já tem 10 anos. O período turbulento, negro, sendo trocado por um João Ninguém. Sendo trocada por uma João Ninguém. Sendo vendido barato. Sexta-feira da traição. Sexta-feira do desprezo. Eu não tenho dúvidas que alguém está passando pela pior sexta-feira da sua história. Alguns aí, essa sexta-feira, quando eu digo sexta-feira, não estou falando de dia literalmente. Eu estou falando do período, da etapa. A sexta-feira do desemprego, da dívida, da enfermidade. Mas toda sexta-feira tem que dar lugar para o sábado. E depois do sábado, vem um domingo. Todos diziam, a história do Cordeiro de Deus já era. Sexta-feira da morte. Morte do nome, morte da moral, morte da família, morte do laço matrimonial, morte do emprego, morte da saúde. A pior sexta-feira da história. Quem não passou, um dia vai passar. A não ser que não seja seguidor do Cristo. Se é seguidor do Cristo, tem que passar por onde ele passou. Quem quiser vir após mim quer dizer atrás, após. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me não é lado a lado, é siga-me. É passar por onde ele passou. Se Jesus passou pela pior sexta-feira, os seus seguidores também terão que passar. E Deus jamais iria me dar esta palavra em vão. Você que está passando pela pior sexta-feira da sua história, pode ser que a sua sexta-feira já está durando aí
1 ano, 2 anos. Esse período turbulento, essa prova que denomina de sexta-feira negra, sexta-feira turbulenta. Só que toda sexta-feira tem que dar lugar para o sábado. E depois do sábado vem domingo. E o que aconteceu no domingo? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu fiz esse arrudeio todo só para te dizer isso. É sexta-feira, mas domingo vem aí. A tua história não termina na sexta-feira. Domingo é ressurreição. Quem saiu propagando que você morreu, você acabou, já era, vai ter que voltar dizendo: ela ressuscitou, ele ressuscitou. Aleluia! É sexta-feira, mas domingo vem aí. O Cordeiro ressuscitou na sexta-feira. Pega esta revelação. Você não vai findar, não é ponto final, não acabou a sua história, porque sexta-feira tem que dar lugar para o sábado, sábado vai ter que dar lugar para o domingo, e domingo é culto de ação de graças, porque domingo vai ter gente testemunhando, vindo de Emaús e dizendo: ele ressuscitou, eu vi ele. Vai ter Madalena dizendo: ele ressuscitou. Pega essa palavra. É sexta-feira, mas domingo vem aí. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Mas domingo vem aí. E cordeiro sim, coelho não. Coelho é prostituição, coelho é profanação. Deus abençoe, Deus guarde, em nome de Jesus. Aleluia.